Nas últimas semanas é Felipe Melo, né? Ontem teve uma nova reunião lá com os advogados, diretoria. Conta pra gente, Losete. É uma reunião que busca uma solução para o caso Felipe Melo. A tendência é que haja uma rescisão de contrato. Eles falam em rescisão amigável, mas essa primeira reunião não se chegou a conclusão nenhuma, não se chegou a resolução alguma. A expectativa é que nas próximas essa rescisão possa acontecer. Até porque, Fabíola, o Felipe tem contrato até fim de 2019. 2019. Desculpa, 2019, com salário altíssimo. Então é um problema financeiro, né? Quando se fala em rescisão amigável, o jogador vai querer uma resolução para esse problema financeiro. Ele tem um salário alto a receber. Como é que você rompe um contrato de ainda mais 2 anos e meio praticamente? Então não é simples a solução, por isso que essa primeira reunião acabou não dando em nada. A expectativa é que as próximas aconteçam. Lembrando que o Palmeiras foi notificado 2 vezes em razão do caso do Felipe. Primeiro, os advogados do jogador alegaram assédio moral por ele ser obrigado a treinar separadamente dos outros jogadores, e agora por publicação de detalhes do contrato dele, enfim, que não gostaram e notificaram. Então há a expectativa de uma rescisão amigável. Vamos ver os próximos capítulos. Os próximos capítulos. Vamos trazer notícia boa para o palmeirense, porque eles estão meio na bronca, né? A gente só dá notícia ruim. A culpa não é nossa. A culpa não é nossa, é verdade, a culpa não é nossa. Uma palmeirense muito minha amiga falou assim, o Palmeiras tá com um time sem alma, ela tá chateadíssima. Todo dia eu ouço ela falando, o Palmeiras é um time sem alma, ela tá uma dureza a vida dela. Gente, o Mina, com uma lesão no pé, né? Se machucou na última partida na Libertadores, né, Losete? Contra o Barcelona. Contra o Barcelona. Saiu chorando no primeiro tempo, é comovente assim para todo mundo, né? Todo mundo falou, pô, que postura, ver um jogador sair chorando por uma lesão. Não foi assim também, né? Foi porque tava doendo também, né? Não, exatamente. E até por largar, né, alargar entre aspas, né? Mas ter que deixar o Palmeiras naquela situação no jogo importante. Mas enfim, ele tentando abreviar o tempo de recuperação, né? Quebrou um dos ossos do pé esquerdo. E aí, a previsão dos médicos, gente, esse tipo de lesão, geralmente são 3 meses para se recuperar, né? 3 meses de recuperação. Aí, qual que é a boa notícia, a boa nova que o Losete traz aqui? O Mina, hoje, divulgou um vídeo, né, Losete? Diminuindo esse tempo de recuperação dele. Quem trouxe a boa nova foi o próprio Mina, no caso, né? A gente só vai mostrar. Ele dizendo que pode voltar em 2 meses. A gente não tem como, não somos médicos, né? Não temos como saber se ele vai voltar em 2 ou em 3, mas o Palmeiras tem um histórico de abreviar recentemente lesões. O próprio Moisés, que já está jogando, se tivesse cumprido o tempo inicial, o prazo inicial da recuperação dele, ainda não teria voltado, né? Foi uma lesão muito séria e ele já está jogando e bem. Então, fazendo gol. Podemos esperar que o Mina também consiga abreviar esses 3 meses aí, que de repente para 2, enfim, que volte bem, mas se possível antes, né? O palmeirense ficaria muito satisfeito, tá precisando muito. Vamos ver então o carisma de Mina, até com o pé engessado ele é demais. Fala aí, Mina. Oi, rapaziada, fala Mina. Quero agradecer a vocês todos aí por mensagem que mandaram para mim. Agradecer aí a mis amigos, a la torcida, a toda la gente de Colombia por su mensaje. Lo más importante es que estoy aquí bien, ahora listo para la recuperación y mandar un abrazo. Estoy muy triste ahí porque no puedo estar ahí con el time estos 2 meses, mas eu sei que voy a voltar mais forte. Agradecer a todos vocês e estamos juntos. Tamo junto aí, Almina. Ô, Losete, pro Palmeiras, que quer fincar o pé na Libertadores do ano que vem para salvar 2017, né? Agora a notícia é boa também, né? Tem uma sequência aí de jogos que favorece. Dos próximos 7 jogos, são 5 dentro do seu estádio, na sua arena. Os próximos 2 jogos, inclusive, são dentro de casa, contra Chapecoense e São Paulo. O detalhe é que, conforme o campeonato vai se aproximando do final, os adversários, principalmente aqueles que estão lá embaixo, né, no time dos desesperados, que é o caso de Chapecoense e São Paulo, se tornam mais difíceis, se tornam jogos mais difíceis do que seriam normalmente, né? Porque eles têm muito mais a jogar, muito mais a colocar em jogo. A Chapecoense é a 17ª, com um jogo a menos, né, porque jogou no Japão, enfim, fez uma excursão agora, e o São Paulo é o 16º. Os 2 times brigando diretamente por a vaga limite ali da zona de rebaixamento. O Palmeiras enfrenta esses 2, quer dizer, vai ser um peso aí no que vai acontecer também na parte de baixo da tabela. E depois tem Coritiba, tem Bahia, tem o Santos, pega depois... Santos também em São Paulo. O Santos em São Paulo, todos esses jogos em São Paulo. Fluminense e Atlético Mineiro são os outros jogos. Enfim, são 7 partidas que o Palmeiras tem.
5 em casa para tentar, como você falou, fincar o pé nessa zona que é o que todo mundo esperava do Palmeiras no começo do campeonato, o mínimo. Esperávamos brigando pelo título, como o Corinthians deixou essa missão dificílima para todo mundo, o que se espera do Palmeiras é que ele realmente se estabilize nessa região aí depois dos baques recentes. Então fora só pega o Atlético Mineiro em BH e o Fluminense no Rio de Janeiro. A gente ouve falar muito aqui, o São Paulo não está ganhando dos times lá de baixo. Palmeiras, perdão. Não, é o São Paulo mesmo, que a gente agora eu confundi. O Arboleda falou isso, inclusive. O Arboleda que falou, aí me confundiu. Era só porque eu queria fechar com o Losetti isso, porque você deu uma informação nova aqui. O São Paulo não está vencendo os times lá de baixo, né? É o discurso que a gente ouve aí para todo lado. Mas você lembrou que o São Paulo venceu-se no início do campeonato? Quando ainda não estavam lá embaixo, né? Quando estava equilíbrio, porque era segunda, terceira, o comecinho de campeonato, o São Paulo ganhou do Avaí, ganhou do Vitória, ganhou do próprio Palmeiras, mas ganhou só no Morumbi. E os próximos jogos do São Paulo contra esses times que estão brigando pelo rebaixamento são fora de casa, exceto a Ponte Preta, né? Avaí em Florianópolis, Vitória em Salvador. O São Paulo só ganhou um jogo fora de casa até agora, que foi do Botafogo, no Newton Santos. Naquele 4-3 lá. Exatamente, aquele quase impossível, milagroso. Então o São Paulo precisa ganhar fora para se afastar dessa zona de rebaixamento, correr menos risco, senão vai brigar até o fim, com grande chance de se dar mal. A gente está falando de zona do rebaixamento, eu lembrei dessa informação do São Paulo. O Palmeiras vai ser decisivo. Né? O Palmeiras é verdade, o Palmeiras vai enfrentar vários aí. Os dois próximos rivais, Chapecoense e São Paulo, e depois os outros também, não só o Palmeiras, todos os times, mas essa sequência contra Chapecoense e São Paulo vai determinar muito a zona de rebaixamento. São Paulino, veste a camisa do Verdão, força aí. Chapecoense pega Corinthians e Palmeiras nos próximos jogos, ou seja, esquece rivalidade. Esquece rivalidade. O que vale é a primeira divisão. Losettito, obrigada pela sua visita. Você é muito bem-vindo ao nosso Tá Na Área. É um prazer, sempre às ordens. Só chamar ali na mesa. Chama aqui, ele fica aqui, ó, do meu